A bola não entra por acaso, nem no Botafogo e em nenhum clube do planeta. Esse é o título do livro do Ferran Soriano. Ferran Soriano é o executivo de maior sucesso na história do futebol. Ele foi o responsável por revolucionar o Barcelona. Foi ele o cara que, naquela época, montou aquele Barça do Ronaldinho Gaúcho para frente, depois do Guardiola e por aí vai. Quando o City Football Group monta a sua máquina lá na Inglaterra, ele busca o Ferran Soriano para poder reproduzir no clube inglês o que aconteceu lá na Espanha. 10 anos depois, vemos que, de fato, os árabes catares conseguiram. O City Football Group se transformou no maior grupo de futebol, no maior MCO, Multi-Club Ownership, a maior holding vitoriosa de futebol da história. E o Ferran Soriano tem esse livro, que é uma bíblia sobre gestão do esporte para qualquer executivo, seja dentro ou fora dessa indústria. Todos nós sabemos que o John Textor tem um baita de um projeto para o Botafogo, mas poucos são os que conseguem enxergar atrás dessa loucura de tem treinador, não tem treinador. Juan Cruz, por que contratou esse cara? Há muito tempo eu me proponho a fazer um debate mais aprofundado com o torcedor do Botafogo, tirar de você esse véu da superfície da discussão e levar você a um debate mais aprofundado. E é por isso que eu lanço hoje o primeiro episódio do Clube do Livro. E calma, não vou ficar lendo o livro aqui para vocês, não. Já li, estudei e vou fazer uma análise, uma reflexão sobre o primeiro capítulo. Vai funcionar da seguinte forma. Toda semana eu vou ler um capítulo, portanto, não fique preocupado, não serão todos os dias. E para vocês que gostem, calma, não sejam tão ansiosos. Durante uma semana, vou ler um capítulo, vou estudar aquele conteúdo e vou trazer para vocês uma reflexão sobre, que será nesse vídeo sobre o primeiro capítulo deste maravilhoso livro escrito pelo Ferran Soriano. Ele sempre será lançado aos domingos, mas neste final de semana, por problemas particulares, deixei para lançar nesta terça-feira. Um dia tranquilo, não tem notícias novas sobre o Botafogo. A realidade é essa. O Botafogo continua sem treinador, blá, 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 Mancini para cá, Mancini para lá. Beleza? Na quinta-feira à noite, 8 horas, vou fazer uma live onde você vai ter a oportunidade de debater comigo no chat sobre este capítulo. Portanto, você pode comprar o livro, você pode ler o livro em casa e debater comigo na quinta-feira à noite. No domingo, capítulo 2. Na próxima, aí, capítulo 2 no domingo, na quinta live. Na outra semana, capítulo 3, no domingo, live. E por aí vai, entendeu? Então, assim, vai ficar bem bacana essa dinâmica. Então, você sempre vai ter um vídeo de 15, 20 minutinhos e depois uma live para poder debater comigo. Vou levar isso na forma de thread e de post lá para o Twitter e para o Instagram também. Por que eu vou começar com esse livro? É a coisa mais óbvia do mundo. Não existe nada que possa explicar uma SAF para o torcedor e as lógicas econômicas por detrás disso, as lógicas mercadológicas por detrás da SAF, do que o livro do Ferran Soriano. Sem dúvida nenhuma, é o livro mais assertivo nesse sentido. E eu quero te ajudar a conseguir enxergar por detrás do dia a dia e das notícias de Jucas Kifures, UOL e Globo.com. Porque ninguém ali está preocupado em treinar a sua mente para que você possa enxergar além do óbvio. E eu quero te dar a oportunidade de enxergar além do óbvio. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, esse não é só o porquê, mas esse também é o objetivo do projeto. Sem dúvida nenhuma, aqui a gente vai analisar o Botafogo, mas a gente vai olhar para a grama do vizinho, porque o Botafogo não é a única SAF do futebol brasileiro. E, portanto, esse conteúdo também se destina a todos os torcedores, embora sejamos botafoguenses. Mas vou fazer a análise mais isenta e sem clubismo do mundo. O objetivo nem é elogiar, nem criticar, seja John Textor ou qualquer outro clube. É entender o que o Flamengo está fazendo, Fortaleza, São Paulo, FIDIC do São Paulo que está pagando dívida, Cruzeiro, Atlético Mineiro e por aí vai. Bragantino, Red Bull no Brasil. Será que a Red Bull está realmente fazendo o que o Ferran Soriano fala para fazer no livro? Ou pelo menos conta que deu certo para ele? Então, tudo isso e mais um pouco a partir de agora no canal do Manel. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, já somos mais de 155 mil pessoas, torcedores do Botafogo, seguindo o canal do Manel em todas as redes, buscando enxergar além do óbvio. Se você quiser também, venha fazer parte da nossa família e já larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar
esse algoritmo a distribuir este e todos os demais conteúdos do Botafogo e do canal do Maranhão para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Tá legal? Então vamos para cima, sem mais delongas. Vamos começar pelo começo. O livro do Ferran Soriano começa com um grande debate, que é o título do livro. Você acredita que a bola entra ou não entra por acaso? E aí ele traz um caso muito emblemático. O torcedor do Botafogo, eu vou fazer uma correlação direta com o Botafogo, e você vai ver que a bola pode ter entrado ou não por acaso, muito recentemente. O Chelsea, em 2008, tinha chegado pela primeira vez na final da Champions League contra o todo-poderoso Manchester United. E depois do tempo regulamentar e prorrogações, o Chelsea conseguiu chegar aos pênaltis. E depois das cobranças, fazia apenas um pênalti, faltava apenas um pênalti para o Chelsea ser campeão. Vamos lembrar o contexto? O Chelsea tinha sido comprado alguns anos antes pelo Roman Abramovich, que despejou um caminhão de dinheiro no clube londrino, mais ou menos como o John Textor vem fazendo no Botafogo, aqui no futebol brasileiro. E aí, nós não vemos a família Menin fazer isso no Galo da forma como vem sendo feito no Botafogo. Não viu o Galo gastar 400 milhões em reforços no ano passado, nem 500 milhões em 2025. Não vemos o Pedrinho BH fazer isso no Cruzeiro. Não vemos o Red Bull fazer isso no Bragantino. Não vemos o Grupo City fazer isso também no Bahia. Né? E a 777 no Vasco até quebrou, então não serve para nada. De análise, pelo menos neste momento. Portanto, guardem esta informação, porque ela será relevante no futuro. Tá? A forma como o John Textor gasta intensamente dinheiro no Botafogo, e este não é um padrão das SAFs, esse é um ponto fora da curva. Por que a estratégia dele é essa e a dos demais não? Será que isso se alinha com o Grupo City? Será que isso se afasta do Grupo City? Para pensar já em relação a isso. Naquela cobrança de pênalti, calhou do último cobrador ser o John Terry. John Terry, naquela oportunidade, era o último, ou melhor, o único jogador do Chelsea que tinha, de fato, a idolatria da torcida por ser um cara vindo das categorias de base. Um cara que a vida inteira só jogou no Chelsea. O elenco inteiro era tão rico, tão poderoso, que só tinham jogadores estrangeiros contratados a peso de ouro de outros clubes. Até campeão inglês o Chelsea já tinha conseguido, e o John Terry fazia parte dessa geração campeã. Mas, inclusive, o Chelsea tinha sido campeão 50 anos depois, algo semelhante com o Botafogo. Né? O Botafogo ficou 30 anos sem ganhar título, ok, não foram 50. O Botafogo nunca tinha ganho uma Champions League, eles estavam ali o Botafogo nunca tinha ganho uma Libertadores, o Chelsea estava chegando também numa final continental, então, portanto, tem muita semelhança a trajetória do Chelsea com a do Botafogo. É o Abramovich gastando muito dinheiro, são 50 anos sem título e um título inédito continental já no curto prazo. Botafogo, John Textor gastando muito dinheiro, não foram 50, mas foram 30 anos sem títulos relevantes, e depois o Botafogo chega a uma final continental. Só que naquela oportunidade, o John Terry, ele escorrega na última cobrança. A bola bate na trave e sai. Logo na sequência, entra alternadas. Aquele era John Terry fazer aquele gol, era título, tá? Entra as alternadas e o Manchester United sagra-se campeão pela terceira vez continental. E aí? Um jogador escorregar na bola numa final de campeonato não prova que a bola sim entra por acaso? Roman Abramovich investindo bilhões de reais em contratações, mas o dinheiro dele não compra a estabilidade de um jogador ao bater na bola. E o John Terry está longe de ser um bagre. O John Terry era um ídolo, campeão, capitão do time. E aí? A bola entra ou não entra por acaso? Aí você vem para o Botafogo. O que aconteceu na final da Libertadores? John Textor, dinheiro, Luiz Henrique, Almada, 10 segundos de jogo. Gregory mete as travas na cara do jogador do Atlético Mineiro, um jogador a menos. E aí? Monumental lotado, 50 mil botafoguenses. Cara, o Gregory me faz um troço daqui. O roteiro natural qual era? Era o Botafogo ter perdido aquele jogo. Mas não, o Botafogo vai lá, faz 1, faz 2. Aí vem o 2-1
e depois o Botafogo faz 3-1 com o Jacaré de forma épica, o Monumental vem abaixo, e aquela invasão a Buenos Aires se torna o capítulo mais épico, talvez, da história do futebol sul-americano, porque é consenso de todos que ninguém nunca ganhou uma Libertadores de forma tão épica como foi a do Botafogo. E aí? A bola entrou por acaso? Não entrou por acaso? No caso do Botafogo, quando eu falo a bola entra, eu não estou falando literalmente da bola entrar no gol, estou falando do título, estou falando do apogeu, estou falando do sucesso daquele clube. É um mero acaso você ter um jogador expulso com 10 minutos? São coisas que acontecem no futebol. É um acaso também você ganhar aquela partida? Se aquela partida se repetisse 10 vezes, será que o Atlético Mineiro teria perdido as 10? Essa é a provocação do livro, meus amigos. Essa é a provocação do livro. Eu já te adianto, porque não é segredo para ninguém. Quando você chegar no último capítulo do livro comigo, ele vai te dizer que a bola não entra por acaso. A bola não entra por acaso. Entenderam? Mas tudo leva a crer que a bola entra. E a gente vai descascar esse abacaxi, vamos atravessar camada por camada esse debate para poder chegar até lá. Bom, essa foi a introdução, vamos para o capítulo 1 e vamos em frente. O capítulo 1 fala sobre um conceito muito importante, que ele vai para além da indústria do futebol. Ele vai para além de você querer só olhar para o que está acontecendo hoje no futebol. Você pode pegar o que tem no capítulo 1 e levar para a sua vida profissional e pessoal. O que ele diz basicamente é o seguinte: em qualquer indústria, em qualquer segmento da economia, existe uma lógica que faz com que aquelas empresas que estão lá posicionadas sejam as líderes de mercado. Elas estudaram o mecanismo, os sistemas, as lógicas daquela indústria, dominaram cada etapa desse processo e, a partir delas, se estabilizaram como as líderes do mercado. A Coca-Cola é que vende mais refrigerante porque ela dominou esse mercado, os sistemas, as lógicas. A Nike é que mais vende tênis porque ela dominou as lógicas daquela indústria. E no futebol não é diferente. O Real Madrid é o maior clube do mundo, do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de título, porque a gente sabe que o maior clube do mundo é o Fogão. Por quê? Porque o Real Madrid dominou aquela lógica há muitas décadas atrás. E ele vem paulatinamente repetindo aquele modelo. O Bayern, lá na Alemanha, e a nível continental, por que não? O Barcelona antagonizando com esse Real Madrid, e por aí vai. Então, neste capítulo, ele fala sobre um conceito que é reinterpretar a lógica para liderar. Se você quer ser um líder de mercado, não basta a você, que é um novo entrante naquele mercado, seguir a lógica do mercado. Porque se você apenas seguir a lógica do mercado, você vai ter uma empresa mediana, você está fadada a ser uma empresa que não vai liderar aquele mercado. Isso tem tudo a ver com o nosso mundo, né? Por que a OpenAI hoje domina o mercado de inteligência artificial? Porque ela reinterpretou a lógica do mercado. Trouxe uma tecnologia inovadora e, por conta disso, agora ela é líder de mercado. Aí vem o DeepSeek e reinterpreta o custo de tokenização para poder fazer as respostas e por aí vai. Mas falando menos difícil para vocês, o negócio é o seguinte: para você poder dominar o mercado, você tem que reinterpretar a lógica do mercado. Eu trouxe um trecho do livro que eu vou pedir licença para ler, para vocês poderem ver o que ele fala sobre isso. Abre aspas para o Ferran Soriano. Entender a lógica de uma indústria ou qualquer atividade humana é imprescindível para participar dela com o mínimo de sucesso. Porém, se o que se quer é liderar e ganhar, estar à frente da concorrência, será necessário reinterpretar a lógica existente no momento, ser capaz de encontrar uma nova compreensão. Será preciso ir às raízes, às fontes, compreender bem a demanda, a oferta, os concorrentes, repensar tudo. Fecha aspas. E aí, meus amigos, é como eu trago aqui. Eu tenho minhas anotaçõezinhas aqui do lado, porque são muitos os detalhes que eu não quero deixar passar. Dentro desse contexto da indústria do futebol, surgiram nas últimas décadas, mais especificamente nos últimos 10 anos, generosamente ali 15 anos, mas dos 10 anos para cá, os multi-clubs ownerships.
que, sem dúvida nenhuma, na minha humilde opinião, eles evidenciam uma concreta reinterpretação da lógica. Qual era a lógica anterior que foi quebrada pela lógica dos MCOs, dos Multiclubes Ownerships, da rede multiclubes dos MCOs? Qual foi a lógica que foi quebrada? Associações sem fins lucrativos. Como é que os clubes se organizavam antes? Eram associações sem fins lucrativos. Alguns ainda teimam em ser. Como que é a nova lógica vinda pelos MCOs? São empresas plugadas a uma holding. Ou seja, você tem uma empresa mãe que tem várias empresas filhotinhas. Essa empresa mãe, Eagle Football, Citigroup, comandam vários clubes de futebol, que são empresas filhotes. Botafogo, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Girona, Manchester City, Yokohama F. Marinos, New York City, Torque lá no Uruguai, e por aí vai. Percebe? Lyon, Molenbeek. Então você sai de uma estrutura, de uma associação sem fins lucrativos, isolada no universo, isolada nas suas possibilidades, que compreendem somente a sua própria capacidade de ser geradora de caixa, sua própria capacidade de ser geradora de receita, sua própria capacidade de contratação de crédito no mercado, sua própria capacidade de revelar jogadores. Você sai desse rol de possibilidades isolado no universo e passa a ser parte de um organismo que tem possibilidades que vão muito além. Por quê? Porque ao invés de ser um clube isolado, são 10 clubes, são 5 clubes, todos juntos, trabalhando no propósito específico de fazer com que aqueles clubes sejam campeões, trocando entre si recursos, não só financeiros, mas capital humano, trocando entre si recursos, não só financeiros, mas processos internos de cada departamento. Foi um case de sucesso no Lyon, como a nutrição revolucionou a nutrição na França, vamos assim supor que tenha acontecido. O Texel vai pegar aquilo e vai botar para todos os clubes fazerem. Vamos trocar processos. A base do Lyon é uma referência. Vamos transformar a base do Botafogo, trazer as melhores referências lá do Lyon para cá. E por aí vai, percebe? Então, você deixa de ser uma associação sem fim lucrativo para fazer parte de um organismo que tem recursos abundantes e trocam entre si essas experiências, o que vai fazer com que cada clube dessa rede possa prosperar de uma forma mais acelerada e perene no tempo. Clubes, associações sem fins lucrativos também dependem de eleições periódicas no tempo. Muitas vezes são dominados por grupos políticos. E aí, a cada 4 anos, um novo grupo entra e derruba tudo que o grupo passado vinha fazendo, interrompendo o progresso, caso fosse um bom trabalho. Já vimos isso acontecer N vezes. Bons presidentes que saem, vem o próximo, caga tudo e aumenta a dívida. E um clube que estava vencedor depois passa a ser um clube derrotado. Exemplo, São Paulo, tricampeão com o Muricy, aquela coisa toda, trocou presidente, São Paulo nunca mais foi o São Paulo daquela época, referência no Brasil. E por aí vai, já aconteceu com o Inter, com o Grêmio, com vários clubes, campeões mundiais de endividamento e quebraram depois. Quando você olha para os MCOs, você sai desse modelo e você vai para uma direção única. Você só tem um dono, esse cara não vai embora. É o John Textor e ponto. São os 4R no Galo e ponto. É o Pedrinho BH e ponto. É o Citigroup lá no Bahia e ponto. Não vai ter eleição, irmão. Não tem eleição, não tem grupo político, não tem conselheiro, não tem nada. Tem lá aquelas mosquinhas que ficam ali em volta, né? Ainda tentando influenciar alguma coisa, mas na prática é um dono, é uma direção única. Então, quando começa a pegar a linha daquilo que dá certo, quando o dono do clube encontra o caminho, ninguém mais vai tirar o clube daquele caminho de sucesso. O Botafogo encontrou um caminho no ano passado. E não adianta a gente querer pegar o recorte de 2 meses de janeiro e fevereiro de 2025 para dizer que o Botafogo quebrou e interrompeu todo aquele processo que dava certo lá atrás. Nós vamos precisar esperar acabar 2025 para poder olhar para trás e falar: o Botafogo fez em 2025 uma continuidade, uma repetição do que foi em 2024 ou foi diferente?
No argumento, o Texor diz que está fazendo tudo igualzinho. Os primeiros 3 meses do ano eu vou ignorar e, na sequência, eu vou vir forte. Tomara que dê certo. Óbvio. No modelo de sem fins lucrativos, a lógica do mercado era ser gerida por amadores, pessoas que poderiam não ter sucesso profissional na sua vida privada. Fomos geridos por Maurício Assunção. Com todo o respeito que Deus o tenha, mas foi um dentista, salvo engano, nem grande sucesso na sua vida privada tinha do ponto de vista profissional. Profissional ali de mercado, nota 7, nota 8, tá bem. Não era um cara que ficou bilionário, um cara de profundo sucesso dentro do mercado. E assim, vários clubes tiveram dirigentes parecidos com Maurício Assunção. E muitas vezes, existem dirigentes que sim, são tops na sua vida profissional, mas que chegam no futebol e que não conseguem replicar o sucesso da sua vida profissional dentro do futebol. A rede multiclubes acaba com isso. Eles trazem os mais tops do mercado, tirando a chance dos profissionais mal-sucedidos fazerem parte dessa organização. Eles desenvolvem uma metodologia de trabalho e aí é que nem empresa, irmão. KPI, indicador. Vamos apertar o parafuso e fazer o negócio funcionar. O Grupo City, ele surgiu mais ou menos há uns 10 anos atrás, que a gente passou a notar ele no mercado, de uma forma que ele reinterpretou essa lógica. Foi o Grupo City que conseguiu reinterpretar essa lógica, criando essa rede multiclube. Todo esse modelo que está sendo discutido hoje no Brasil foi basicamente protagonizado por esses caras. E a César é o que é de César. Ao Ferran Soriano é o que é do Ferran Soriano. Não foi o John Textor que inventou isso. E é aí que eu trago a provocação. Por quê? Se, por uma vez, o Grupo City reinterpretou a lógica do mercado anterior, que era aquele modelo lá do século XIX, criando o novo normal no futebol, o John Textor, por uma segunda onda, vem reinterpretar a onda do Grupo City. Vou ler aqui um trecho do livro. Primeiro eu vou te dizer que o John Textor e a Eagle surgem como uma resposta ao Grupo City, tentando se vender como uma nova reinterpretação da reinterpretação. Ou seja, uma reinterpretação dos MCUs. Porque o que o John Textor diz é que o MCU dele é diferente do MCU do Grupo City. Enquanto ele enxerga que existem 10 clubes que só servem a um propósito, que é alimentar o clube mãe, que é o Grupo City, a gente sabe que é assim. Se surgir um novo Ronaldinho Gaúcho aqui no Bahia, vai para lá. Ah, mas se surgir no Botafogo também vai. Calma, jovem. Você não vê o Grupo City gastando 20 milhões de euros para trazer um jogador de seleção brasileira e botar no Bahia. Você não vê o City Group gastando 25 milhões de dólares para contratar o camisa 10, futuro camisa 10 da seleção argentina, campeão do mundo como o Almada, e botar no Bahia para ganhar título. Não estou dizendo que o projeto do Bahia é ruim, que o Bahia não vai ganhar títulos no futuro. Até acho que vai, tá? Só que a metodologia para chegar até lá é diferente. É isso que eu quero abrir na tua cabeça. Vem para o texto aqui comigo. Abre aspas. Entre dois extremos, haverá clubes e empresas que entenderão o funcionamento básico de uma indústria, mas que não irão reinventá-la. Viverão na parte intermediária da tabela. Olha o que eu te falei. Se você não reinterpretar a lógica do mercado, você está condenado a ficar na parte intermediária da tabela ou do segmento da economia que você viver. Trabalhar. Viverão na parte intermediária da tabela, de classificação ou das cotas de mercado, rentabilizando sua capacidade de execução e copiando o que fazem os melhores. Por quê? Porque se você não reinterpreta a lógica, se você não cria processo, se você não cria tendência, tudo que você faz na sua vida é copiar quem faz. Porém, em um mundo tão competitivo quanto o nosso, quem ganha é aquele capaz de aplicar as novas compreensões da realidade, com certa antecipação, quem muda se adapta antes dos seus concorrentes. E aí, para fazer uma homenagem ao meu amigo Rafael Aguirrezábal, que contribuiu comigo na produção do seu roteiro, cara, é o darwinismo econômico. Isso é Darwin purinho. Charles Darwin, o cara que escreveu A Evolução das Espécies. Não tem jeito, cara. Se você não se adapta, não é o mais forte que sobrevive, meus amigos. Aí fora, na natureza, né?
que Papai do Céu criou de forma tão perfeita. Não, não é o mais forte que sobrevive. Sobrevive aquele que melhor se adapta ao meio e às suas possibilidades. Ganham aqueles que são suficientemente analíticos para compreender a nova realidade e suficientemente hábeis e corajosos para colocar em prática as suas ideias. Então, meu amigo, o Grupo City é um grupo predatório, onde você não vê um profundo sucesso dos demais clubes do grupo que não seja o City Futebol Group. Perdão, o City, o Manchester City. E aí, sobre o Bahia, fica a reflexão. Sou o segundo do grupo, por contrato. O que eu acho que vai acontecer com o Bahia? Nós vamos discutir isso mais para frente. Eu já encerrei o primeiro capítulo, agora vou para a conclusão do vídeo, tá? A gente vai entender em algum momento dessa leitura que folha salarial é o que ganha campeonato. A gente vai chegar nessa lógica. Folha salarial que ganha campeonato, Ferran Soriano ensina isso. Tem um modelo matemático, inclusive, que prova que isso é dessa forma. E, paulatinamente, temporada após temporada, vocês vão ver o Bahia subindo folha salarial. E o Bahia vai chegar lá. Foi o que os 4R fizeram no Galo, subiram folha salarial. Foi o que o Pedrinho BH está fazendo agora no Cruzeiro. E o John Texel só consegue ser campeão no ano passado, porque a folha salarial do Botafogo ficava na casa dos 15, 16 milhões. Após a segunda janela, ele subiu para a casa dos 22 a 25. Isso é a informação apurada que eu tenho. Foi um esforço maior do John Textor, do ponto de vista de folha, que você viu chegar Vitinho, Matheus Martins, Alex Telles, tudo segunda janela. Incharam a folha do Botafogo com jogadores qualificados, vindos pelo scout. E a partir dessa folha mais robusta é que o Botafogo ganha corpo para ser campeão. E aí fica uma reflexão. Será que adianta gastar $500 milhão numa janela, mas sem aumentar a folha? Mas, Manel, o Botafogo gastou $500 milhão e não está aumentando folha? Sim. O Botafogo trouxe 8, 7 jogadores até agora só. Enquanto que, na verdade, você perdeu 15. Nesse equilíbrio de folha salarial, na verdade, o Botafogo abriu mais margem, está poupando mais dinheiro com folha nesse momento, do que gastando dinheiro com folha. E o Botafogo gastou $500 milhão em contratações, coisas que nenhum clube fez na história do futebol sul-americano, não só brasileiro. Qual é a reflexão que fica aqui? Só gastar dinheiro com contratação não vai ser suficiente para se ter o elenco robusto que nós precisamos ter. Você, torcedor do Botafogo, sabe que está faltando elenco. Você sabe que ainda está faltando aquele jogador cereja do bolo. Isso só vai vir na segunda janela. A tática do John Texel está muito clara. Ele desincha a folha nos primeiros 6 meses para poder compensar um inchaço da folha nos segundos 6 meses. Para poder vir para a conquista dos títulos. Por isso, não adianta você ficar... Existe uma lógica, ou melhor, existe uma reinterpretação da lógica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo. Pretendo melhorá-lo, pretendo até encurtar esse conteúdo para que ele não fique tão longo. Tomara demais mesmo, porque, cara, para mim é um prazer enorme poder produzir esse conteúdo. O Clube do Livro é um projeto que, antes de eu abrir o canal do Manel, há 3 anos atrás, eu já tinha esse projeto. Sempre, e não vou parar no A Bola Entrou Por Acaso, tá? Eu vou, sem dúvida nenhuma, avançar por outros livros. Vou para o livro do Guardiola, vou para o livro do Ferguson. Cara, a gente aqui vai, expandir a mente, te tirar do óbvio. E, olha, com toda a humildade do mundo, é apenas o meu ponto de vista sobre o que está escrito. Estou longe de querer ser o dono da verdade, de dizer que é o que é porque eu estou dizendo que seja. A minha ideia é que vocês aqui nos comentários contribuam, debatam, tragam um aprofundamento cada vez maior, vocês com o repertório pessoal que tem. Cara, o que eu sei que tem gente inteligente que me assiste, profissionais super bem-sucedidos, acadêmicos, ou mesmo você, cara, uma pessoa que, talvez não seja um baita de um médico ou advogado, ou não seja um cara acadêmico, você seja um cara que está aí tocando o teu barco, mas você pensa, você tem massa crítica, e a sua opinião é super importante. Ela nos ajuda a construir esse debate. Então, queria convidar vocês para quinta-feira, à noite, 8 horas, a gente fazer um debate na live sobre esse tema específico. Queria convidar você, torcedor do Botafogo, a me acompanhar nessa jornada.
Vão ser uns 15 episódios para os 15 capítulos que tem. E vamos junto sair do óbvio. Vamos reinterpretar a lógica de produzir conteúdo na internet. Olha aí, hein? Pelo menos aqui na bolha do Botafogo. Beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!